Fico feliz que vocês tenham dado feedback sobre isso, né, de que vocês gostaram, né? Eu quis trazer isso porque eu achei que realmente era importante que a gente tivesse esse respaldo da neurociência para a gente poder explicar primeiro para a gente, até entender, porque entender até onde que a coisa acontece, porque a PNL, quando ela foi criada, né, o objetivo dela foi realmente ser algo para as pessoas poderem usar e se sentirem melhor, se sentirem bem. E depois outras possibilidades foram aparecendo, mas é importante a gente compreender também, na medida que se torna master, trainer e tal, a gente entender o que está acontecendo onde, a repercussão fisiológica, neurofisiológica daquilo que a gente está fazendo. Então vamos ver aqui crenças, tempo e emoções, né? Coisas que pegam o modelo SCORE, a percepção do tempo, as emoções que a gente experimenta, seguindo aqui o olhar da neurociência. Então, nessa sessão, nós vamos aprofundar a análise dos construtos de crenças, percepção temporal e regulação emocional sob a ótica das mais recentes descobertas neurocientíficas, elucidando seus mecanismos subjacentes e implicações para a experiência humana. E crenças e expectativas orquestram a percepção e a resposta neural. Então, as crenças transcendem a mera conceituação abstrata, manifestando-se como padrões ativos de predição neural. Olha que coisa interessante, né? As crenças que nós temos, elas meio que existem, entre outras coisas, para que a atividade neurológica se mantenha. Então a gente precisa ficar repetindo padrões, né? Porque se todo dia a gente tivesse que aprender coisas, enfim, seria um desastre total. Então a crença ajuda a manter os padrões. Então, se a gente quer mudar, a gente também tem que mudar crenças, muitas vezes. Então, o cérebro, operando sob o paradigma do processamento preditivo, utiliza essas estruturas cognitivas intrinsecamente ligadas a redes frontoparietais e temporais para gerar modelos internos do mundo. É isso que é da neurociência, a crença é isso. Exatamente isso. Estruturas cognitivas intrinsecamente ligadas a redes frontoparietais e temporais para gerar modelos internos de mundo. Crença. Estes modelos antecipam eventos, modulam o processamento de informações sensoriais e orientam comportamentos adaptativos, influenciando diretamente a formação e a manutenção do viés de confirmação em um ciclo contínuo de retroalimentação. Então, se você. É o que eu digo o tempo todo, numa linguagem mais simples, a gente está vendo aqui mais sobre a ótica da neurociência. Tudo em nós é feito para a gente ficar repetindo padrões. Bandler fala, muita gente pensa que pensa, mas elas ficam relembrando coisas o tempo todo. Elas ficam repetindo padrões, elas ficam lembrando mais do que pensando. Você pensa que pensa, mas você geralmente fica relembrando coisas. É porque você fica tocando de novo padrões. Então, se você quer que alguma coisa mude, você precisa ter uma atitude de desejar agir sobre essas repetições e fazer alguma coisa diferente daquilo que você vinha fazendo, senão você vai continuar retroalimentando, repetindo esses padrões. Então, atenção e viés de confirmação. As crenças operam como filtros cognitivos poderosos, predominantemente mediados pelo córtex pré-frontal dorsolateral e sulco intraparietal. Elas direcionam a alocação seletiva de recursos atencionais, aumentando a sensibilidade a estímulos congruentes com aquilo que se acredita, né? E atenuando a percepção de informações discordantes. Então, tudo é feito para reforçar aquilo que a gente já decidiu e desfazer aquilo que não combina com isso. E por isso que a gente precisa ir para as metas posições de vez em quando e refletir se a gente está tendo, se está ecológico esse processo, porque senão a gente vai ficar repetindo, e nem sempre tudo aquilo que a gente repete é o melhor para a gente. Esse mecanismo neural está intrinsecamente ligado ao viés de confirmação, como eu falei, onde o cérebro processa e interpreta dados de forma a validar crenças pré-existentes, solidificando o arcabouço cognitivo.
Então, memória e reconstrução neural, o processo mnemônico orquestrado pela interação entre o hipocampo e o córtex pré-frontal é intrinsecamente reconstrutivo e altamente influenciado por estruturas de crenças pré-existentes. Você vê, tudo que a aula toda que a gente deu de crenças na PNL que não, cuja base não foi a neurociência, né? Foi a própria PNL. Estudos demonstram que a ativação de memórias passadas é enviesada para gerar uma narrativa coerente com o arcabouço cognitivo atual, resultando em falsas memórias ou na reinterpretação de eventos para se alinhar às crenças, né? A gente tende a distorcer, aí você está vendo lá, toda a PNL se encaixa, né? Omissão, generalização, distorção, a gente distorce, porque senão é um caos, a gente precisa fazer isso, a não ser que a gente tenha boas razões para reescrever aquele programa que já está rodando. Então isso é muito importante. Então a gente geralmente cria falsas memórias e distorce a narrativa para caber dentro daquilo que a gente acredita. A neuroplasticidade sináptica reforça esses padrões, consolidando a influência das crenças na recuperação da memória. Pré-condição, prospectiva e cérebro bayesiano. As crenças desempenham um papel crucial na construção de modelos preditivos do futuro, como disse, um processo coordenado por redes neurais como o córtex pré-frontal, ventromedial e o córtex cingulado anterior. O cérebro atua como um motor preditivo, o seu cérebro bayesiano. Ele é um motor que é preditivo, onde as crenças funcionam como priors, expectativas anteriores, que influenciam a probabilidade de desfechos futuros. Isso é aquilo que a gente também brinca dizendo que é a profecia, profecia autorrealizável. É quando você fica repetindo suas crenças por repetir. Às vezes você tem uma boa crença, é bom que se repita, mas às vezes podia ser até melhor. Tem muita gente que poderia estar muito melhor em algo que já é bom, mas elas ficam repetindo aquele mesmo padrão, ficam dentro da zona de conforto. Essa modulação preditiva otimiza o planejamento estratégico e a tomada de decisões antecipando recompensas ou ameaças com base nas expectativas. Então, modulação do sistema de recompensa e motivação. Crenças profundas sobre probabilidade de sucesso ou a valência de um objetivo ativam diretamente o sistema dopaminérgico mesolímbico, desculpa, com projeções da área tegmentar ventral, ATV, para o núcleo accumbens, NACC e córtex pré-frontal. O que significa isso? A expectativa de recompensa mediada por essas vias impulsiona comportamentos e reforça a persistência. Ou seja, você fica repetindo aquilo que você conhece, então existe uma expectativa de obter coisas que vêm por conta dessas repetições. Crenças positivas podem aumentar a liberação de dopamina, otimizando a motivação e aprendizagem baseada em recompensas, enquanto crenças negativas podem inibir esses circuitos, impactando a anedonia e o desengajamento. Então, o efeito placebo, né, também, que é uma coisa bem interessante, a gente já falou sobre isso algumas vezes, uma manifestação neurobiológica da expectativa. A crença na possibilidade de melhora é por si só um poderoso catalisador de mudanças fisiológicas. Eu já falei, vocês não podem não ler Eu Sou o Placebo, do Joe Dispenza. Embora não seja da PNL, ele é o modelo que indiretamente confirma a PNL sem sequer citar a PNL no livro. Ele não cita a PNL em nenhum momento, ele não é da PNL, ele não pertence à PNL. Mas a conclusão dele é o modelo de comunicação da PNL. É tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, o efeito placebo constitui uma das mais robustas evidências empíricas da capacidade das crenças e expectativas em modular a fisiologia e a experiência subjetiva. Este fenômeno psicobiológico demonstra que pacientes submetidos a um tratamento inerte, mas com a convicção de que estão recebendo uma intervenção ativa, podem manifestar melhorias clínicas e fisiológicas mensuráveis. E o oposto também é verdadeiro. Se a pessoa acreditar que ela vai morrer e que ela está morrendo e tal, é possível que em alguns casos a pessoa desencadeie, como já foi registrado várias vezes, até na época da Segunda Guerra, experiências foram feitas lá no nazismo, onde pessoas diziam que elas iam morrer, né? E todo mundo acreditava que eles matavam pessoas, né?
Então, se o nazista está dizendo que vai te matar, é porque você provavelmente vai morrer. Então eles diziam que vou congelar você até a morte, botava você no frigorífico, mas que ele não tinha capacidade de congelar pessoas. As pessoas morriam com efeito de congelamento. Ou então prendiam as mãos para trás e faziam de conta que estavam cortando os pulsos das pessoas com as mãos amarradas para trás e jogavam uma aguinha morna como se fosse o sangue escorrendo. Várias pessoas colapsaram porque achavam que estavam morrendo. É o mesmo efeito, só que revertido para outra coisa. Né? Então, isso é bem diferente. O que você acredita é importante. Eu, inclusive, hoje de manhã, antes do nosso curso, eu fui visitar minha avó, que tem 100 anos, e está ótima para a idade dela. Recentemente, ela teve um pequeno acidente, por isso que eu fui visitá-la. Ela, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, ela teve um infarto, que era para ser fulminante, mas não foi. Ela só ficou com 20% da capacidade do coração, mas não parece. Assim. Ela diz que contam para ela que isso aconteceu, mas ela não consegue entender. Para ela não foi nada disso. Enfim, crenças, né? E quando a gente estava no hospital, há quase 10 anos atrás, os dois médicos chamaram a gente e falou, ela não vai sobreviver, ela não vai sair daqui. Vocês têm que aceitar, ela tem idade, ela não vai sair daqui. A gente está acostumado com isso, não tenho esperança, minha irmã, mas se ela for para casa, eu vou alugar uma cama de hospital para ela, que é melhor. Não gaste seu dinheiro, mas ela é muito barato, mas não gaste seu dinheiro, porque ela não vai sair daqui, ela não vai sobreviver. Não só ela saiu, como sobreviveu, como fez 1 milhão de coisas depois disso, e, enfim, e tá aí até hoje, né? Muito bem. Por quê? Porque veio um outro médico, né? Um daqueles médicos que estava fazendo aquela parceria que veio de fora, de outro país, né, que estava aqui no Brasil, que não tinha essa visão determinista, né? Acho que ele era cubano, se não me engano. E ele falou: não, vamos revitalizá-la, vamos apostar, né? Eu quero ir até o final. Ele proibiu que ela recebesse alta para ir para casa morrer, como eles diziam, ou morrer ali no leito mesmo. Ele levou ela de volta para o CTI e deu várias coisas que ela precisava, mas não foi isso. Isso só fez ela se sentir melhor, mais acolhida e tal. E aí ela começou a melhorar e tal, foi para casa e ficou muito bem. Né? Ou seja, ele saiu dessa crença que todo mundo queria colocar. Ela tem essa idade, então ela tem que morrer, porque a estatística diz que nessa idade ela já tinha mais de 80 acho que já tinha 90 anos, se não me engano. Então, assim, chegou nessa idade, está nessa condição, vai morrer. Né? Então o outro médico diz, não, peraí, eu não vou comprar essa ideia. Não comprou, a gente também não comprou, e ela está aí até hoje, né? Com 100 anos de idade. Então, e bem, né? Não é só, ela não só está aqui, ela está aqui e para a idade dela, ela está muito bem, lúcida, enfim. As bases neurobiológicas do efeito placebo são multifacetadas e incluem indução da liberação de neurotransmissores como endorfinas e dopamina, mediando analgesia e recompensa, modulação de processos inflamatórios através de vias neuroimunes e alívio significativo em condições caracterizadas por dor crônica e sintomas subjetivos, e alterações detectáveis em marcadores bioquímicos e padrões de atividade cerebral, evidenciando uma reorganização adaptativa. Ou seja, olha quanta coisa acontece na fisiologia quando uma crença se impõe, e isso gera, inclusive, o que o Joe Dispenza chama de efeito epigenético. O epigenético, o efeito epigenético é exatamente isso, é quando ah, você tem uma tendência genética, mas acontece alguma coisa que você responde contrária a essa expectativa genética do que deveria estar acontecendo. Seja piorar e morrer quando geneticamente não era isso que deveria estar acontecendo com você, ou sobreviver e vencer uma coisa que até o seu mapa genético diz que você não sobreviveria. Então, no contexto da PNL, a compreensão do efeito placebo é fundamental. A intervenção sobre crenças limitantes pode ser análoga a uma recalibração dos sistemas de predição cerebral que a gente falou, substituindo expectativas negativas por outras construtivas. Este processo promove a instalação de novos padrões neurais e comportamentais, potencializando a resiliência e a capacidade de autorregulação fisiológica do indivíduo. Então, a coisa é incrível o que a nossa mente faz. O Joe Dispenza fala, inclusive, no livro dele, que eles fizeram isso até com cirurgias ortopédicas.
Na verdade, não houve a cirurgia. A pessoa tinha um problema lá na musculatura, no osso, acho que no osso, que não tinha uma cirurgia que pudesse resolver aquilo. E não se resolveria a princípio. Mas eles fizeram experimentos com várias pessoas, abrindo o pé da pessoa e dizendo: nós vamos fazer uma cirurgia para tentar um tratamento experimental. Só que não foi feito nada. Eles simplesmente abriram, limparam, não fizeram nada, nada. Não houve nenhuma intervenção, nada ortopédico, e fecharam de novo. E a pessoa começou a melhorar e ter a melhora lá, porque acreditou que foi feito. Se não me engano, não me falha a memória, em relação aos remédios psiquiátricos, o efeito placebo ele é muito mais eficaz do que as drogas psiquiátricas. Assim, toda vez que você dava o efeito placebo e remédios psiquiátricos, o pessoal que recebia placebo tinha uma melhora muito mais significativa do que quem recebia o remédio psiquiátrico, né? Não lembro agora de todos os detalhes, mas está lá no livro. É muito interessante isso. Então, a predição neural e as profecias autorrealizáveis, como eu falei, né? Então, o cérebro opera intrinsecamente como uma máquina preditiva. Lembra que volta e meia aparece na internet aí, nas mídias sociais, alguém dizendo assim: ah, você pensa que você tem livre-arbítrio, mas você não tem. É mais ou menos isso. É porque se a pessoa ela não se questionar, ela pensa que ela tem escolhas, e ela não tem. Então tem um monte de coisas que estão engatilhadas para se repetir. Só que a gente pode alterar isso em muitos aspectos. Então, constantemente o cérebro formula e atualiza antecipações sobre eventos futuros, baseando-se em experiências prévias e em sistemas de crenças estabelecidos. Essas predições cerebrais exercem uma influência significativa sobre a percepção sensorial e o comportamento motor, instaurando assim ciclos de retroalimentação que podem configurar profecias autorrealizáveis, né? Então, eu digo muito importante, façam sempre um exame de padrões, reflitam sobre seus padrões, reflitam sobre o que que vocês estão fazendo, os resultados que vocês estão obtendo, e se vocês estão felizes com isso, ou se poderia ser melhor do que isso, e comecem a agir em relação a isso, senão vocês vão continuar indefinidamente repetindo padrões. Crença central: minha capacidade é insuficiente para essa tarefa. Predição neural: o sistema neural antecipa um desfecho negativo, fracasso. Reforço da crença: a experiência retroalimenta e consolida a crença limitante original. Viés atencional: foco seletivo em indicadores de dificuldade ou falha iminente, ou seja, você acredita nisso, é isso que você vai prestar atenção. Quem procura, acha. Confirmação empírica: o resultado observado alinha-se com a predição inicial, fracasso percebido. E modulação comportamental: ações executadas com hesitação, diminuição do esforço ou autossabotagem. Isso é o que a neurociência diz. O que que a PNL antes disso já dizia? Lá, o Diltz, que foi especialista nessa área de crença. Lembra das crenças alinhadas, daquele exercício que a gente fez, até que foi desenvolvido pela Arlene Davis, que eu trouxe aqui uma adaptação para vocês? Então, que vem da teoria do Diltz, que é uma crença ela se mantém quando você tem experiências que parecem confirmar, porque você lê dessa maneira. As experiências não confirmam, você lê dessa maneira. Por isso que toda vez que uma coisa parece que vai confirmar uma crença limitante, quebra isso na mesma hora e pergunta: isso é uma oportunidade para o que mais? Que é para você não dizer: ah, eu sabia, de novo vai acontecer. É a tendência. Então, porque você lê coisas como se estivessem confirmando. As coisas não confirmam, você que vai buscar o que você conhece. Presta atenção nisso, porque isso pode mudar a sua vida daqui para frente. Então, você lê coisas como se estivessem confirmando o que você acredita. Você tem expectativas de que vai acontecer de novo. Você tem intenções positivas que mantêm aquilo funcionando, e você tem estados que mantêm a química, a bioquímica e tudo mais repetindo o padrão. Isso a PNL já dizia, e aqui a neurociência está confirmando mais recentemente todas essas coisas. Então, reconfiguração cognitiva e neuroplasticidade, abordagens da PNL. A intervenção em crenças limitantes, conforme preconizado por metodologias como a PNL, opera uma reconfiguração dos padrões de predição neural. Este processo envolve a plasticidade sináptica, permitindo que as redes neurais subjacentes à identidade e ao comportamento sejam adaptadas e otimizadas para as novas respostas e potenciais. Ao modificar representações internas, nós influenciamos diretamente a arquitetura funcional do cérebro, promovendo um redirecionamento adaptativo
das vias neuronais. Então, identificação da cognição desadaptativa, tornar explícito o construto cognitivo limitante que opera de forma automática e inconsciente, permitindo sua análise metacognitiva. Essa é a primeira coisa, você precisa saber que crença é essa. Lembra dos exercícios de pré-agitação verbal? Você fala a crença limitante e vai desconstruindo. Aqui a gente vai ver todas as técnicas aí de crenças que nós estudamos, e que a prestação verbal, que são desconstruções epistemológicas. Questionar a validade das generalizações subjacentes à crença, buscando evidências contraditórias e reavaliando os dados sensoriais que a sustentam. Fica parecendo que eu estou repetindo a PNL para vocês, mas eu estou falando de neurociência para vocês, né? Mas vocês estão reconhecendo aquilo que vocês já estudaram aqui, e com Ellen, comigo, sobre PNL. Codificação de novos padrões neurais. Facilitar a construção de uma representação sensorialmente rica e vívida de crenças capacitadoras, promovendo sua codificação em nível neuronal. E consolidação e generalização. Integrar e reforçar a nova crença através da repetição e associação em múltiplos contextos, visando a sua automatização e a formação de novos hábitos neurocognitivos. Vamos pegar a técnica que a gente fez ontem, antes de acabar com a linha do tempo do modelo SOAR, né? Então, o que que você fez? Você saiu do presente querendo reforçar uma crença positiva. Então, o que que você fez? Ela automaticamente contrapõe algo negativo que poderia estar atrapalhando. Então, esse processo, ou um reimprint, por exemplo, onde você começa identificando a crença limitante, da onde veio, da onde eu acho que surgiu, o modelo SCORE como um todo, né? Então, você identifica tudo o que está acontecendo e aí você começa a reconstruir, que é exatamente isso que a neurociência apresenta para a gente aqui. A gente torna explícito as relações de percepção de causa do modelo SCORE, qual é a causa, o objetivo, a intenção positiva e tal. E você identifica todas essas coisas, você começa a questionar a validade epistemológica. Quando você leva recursos para uma etapa do passado e você começa a responder de outra maneira e começa a contar uma nova história sobre o que está acontecendo, seja no reimprint, seja na pré-digitação, seja em qualquer técnica de PNL, você automaticamente, de acordo com a neurociência, você faz uma desconstrução epistemológica, você codifica um novo padrão, porque você vai se ver lá no passado respondendo diferente, isso muda a referência que você tem, e você começa a generalizar aquilo indo pela linha do tempo, transformando tudo até chegar no presente, ainda vai ao futuro, se planeja para o futuro, generaliza. Ou seja, tudo isso aqui é o que a gente faz na PNL. E é o que a neurociência diz que é possível ser feito. E é o que precisaria ser feito para você poder reconfigurar os padrões de predição neural, que é o nome que a gente daria na neurociência para crenças limitantes. Emoções e estados internos como processos neurais flexíveis. Por décadas, a concepção predominante na neurociência e psicologia postulou que as emoções eram entidades universais e inatas. Ou seja, muita gente acreditou isso, né? Ou seja, durante muito tempo, né? Algo que você sente, que é inato. No entanto, a neurocientista Lisa Feldman Barrett tem transformado significativamente essa compreensão com sua inovadora teoria da construção das emoções. Em vez de serem ativadas por estímulos externos, as emoções são de fato construídas dinamicamente pelo cérebro. É porque antes acreditava-se, não havia nada disso que a gente hoje conhece, né? Então, assim, amor, raiva, felicidade, então vinha alguma coisa e ativava isso. Mas não, isso é construído. A PNL já fala sobre isso há muito tempo. Isso é construído, né? O que que significa para você raiva, amor, felicidade? Para todos nós são coisas completamente diferentes. Então, elas não são ativadas por estímulos externos. Elas são construídas dinamicamente pelo cérebro, de acordo com essa neurocientista. Este processo integrativo utiliza uma complexa rede de fatores, incluindo conceitos aprendidos, contextualização linguística, o ambiente situacional e as sensações introceptivas do corpo. Então, consequentemente, esse paradigma neurocientífico implica que as emoções são maleáveis e passíveis de reestruturação neural, um princípio fundamental que subjaz as metodologias da PNL para a transformação de padrões internos. Então, de acordo com muito recentes descobertas na neurociência,
A gente pode mudar estados, a gente pode mudar emoções, a gente pode agir sobre isso. E isso é completamente embasado na ciência. O que a gente faz é capaz de contemplar isso que a neurociência está mostrando para a gente aqui. Então, reinterpretação cognitiva e regulação emocional. A reinterpretação cognitiva, Cognitive Reappraisal, constitui uma estratégia neurocognitiva robusta, amplamente investigada nas neurociências e na psicologia clínica. Este processo envolve a modificação intencional da avaliação cognitiva de um estímulo ou evento, alterando, consequentemente, sua valência emocional e o impacto afetivo. Ao invés de meramente suprimir a emoção, a reinterpretação visa reconfigurar o significado atribuído à situação, facilitando uma resposta emocional mais adaptativa. Gente, isso é tudo que a gente faz com linha do tempo, com prestidigitação verbal, etc. Todos esses processos de recodificação de crenças, de transformação de crenças, acaba contemplando isso que a neurociência chama de reinterpretação cognitiva, que é a única forma que você tem realmente de modificar as emoções das pessoas. Então, o que que você tem aí, né? O estímulo estressor, exposição a um evento objetivo, uma apresentação pública iminente, por exemplo, a avaliação cognitiva primária, interpretação inicial caracterizada por cognições negativas, minha performance será inadequada, serei julgado criticamente se eu falar em público. Reavaliação cognitiva, reconstrução do significado do evento. Essa é uma oportunidade valiosa para disseminar conhecimento e catalisar o meu desenvolvimento profissional. Modulação neurofisiológica, a redução da ativação neural da amígdala quando você faz isso, associado ao processo do medo, e o aumento da atividade do córtex pré-frontal, envolvido na regulação executiva e no controle cognitivo. Então, no contexto das diversas metodologias aplicadas, diversas técnicas da PNL, como o reenquadramento, o reframing, a ressignificação, ressignificação em seus passos, as intervenções de mudança perspectiva, a prestação verbal, as posições perceptuais, o meta-espelho, podia ficar aqui até amanhã falando, podem ser compreendidas como manifestações práticas de reinterpretação cognitiva. Estas abordagens operam ao instrumentalizar o indivíduo, a alterar a sua percepção subjetiva de eventos ou experiências passadas e presentes, promovendo assim uma reconfiguração adaptativa dos estados internos e respostas emocionais. Então, o que a gente faz na PNL tem tudo a ver com aquilo que a neurociência entende como o que precisa ser feito se você realmente quer mudar a emoção de uma pessoa. E mostra que, por exemplo, algumas abordagens antigas, onde você fica só falando contato com a dor, com a emoção e tal, acaba reforçando isso, na verdade. O que eles queriam dessas terapias antigas, a ideia deles é que de tanto você afundar no medo, na dor, no sofrimento, um dia você vai se cansar disso, eventualmente, ou não, e aí você muda, né? Talvez, né? Mas a PNL, como eu disse, ele não quer uma torradeira que funcione só 30% das vezes. Ele quer que funcione. Então a gente faz aquilo que funciona. Vocês estão vendo como é que tudo vai se ligando, como tudo vai se conectando, como tudo vai ganhando cada vez mais sentido? Faz sentido para você? Isso é uma pergunta. Então, redução da intensidade emocional através da rotulação afetiva. Estudos em neurociência afetiva demonstram consistentemente que a rotulação afetiva, affect labeling, que consiste em nomear e categorizar experiências emocionais, promove uma significativa ativação do córtex pré-frontal ventrolateral direito, VLPFC. Concomitantemente, observa-se uma atenuação de atividades na amígdala, estrutura cerebral fundamental no processo de emoções aversivas. Este mecanismo neurocognitivo resulta na modulação e consequente redução da intensidade das respostas emocionais vivenciadas. Então, essa compreensão aprofunda a relevância do metamodelo na PNL, particularmente na utilização de perguntas de especificidade, como o que especificamente você está sentindo, o que especificamente, quem especificamente. Ao guiar o indivíduo a articular suas sensações com precisão lexical, transcende-se a mera coleta de informação
ativando diretamente os circuitos neurais associados à regulação emocional, facilitando assim um processamento mais adaptativo das experiências afetivas. Então, quais são as implicações terapêuticas disso, de usar o metamodelo, por exemplo? É imperativo capacitar clientes no desenvolvimento de um vocabulário emocional diferenciado. A transição de expressões como estou mal, lembra daquele enquadramento em uma palavra que nós vimos bem no início aqui do Master, naquele mesmo módulo de crenças, né? Em vez de dizer problema, eu prefiro ter desafios, né? Estou mal, para descrições mais específicas como sinto frustração misturada com ansiedade e um pouco de tristeza, não é meramente descritiva, mas sim uma intervenção que inicia ativamente o processo de regulação cerebral e promove maior acuidade autorreflexiva, de acordo com os estudos da neurociência. Que não estudou PNL, tá? Tem que enfatizar isso. A neurociência não conhece a PNL. Eu que estou trazendo aqui uma conexão entre essas duas coisas. A neurociência não estuda PNL, ela estuda o cérebro, a mente. Eu que estou fazendo os paralelos entre neurociência e programação neurolinguística para vocês entenderem que o que a gente faz é congruente com o que uma outra ciência independente da PNL entende sobre como as coisas funcionam. Tempo, narrativa e identidade. O cérebro humano, como um sistema dinâmico, estrutura a experiência temporalmente. Memórias autobiográficas, projeções prospectivas e o próprio senso de identidade são intrinsecamente vinculados à funcionalidade da rede de modo padrão, RMP, com particular destaque para o hipocampo e o córtex pré-frontal medial, CPFM. Então você tem o passado, linha do tempo, né? Passado, eventos mnésicos que alicerçam a narrativa autobiográfica. Presente, um instante da agência e tomada de decisão consciente. Futuro, projeções prospectivas e cenários potenciais imaginados. Então, a literatura neurocientífica demonstra que a simulação mental de cenários futuros engaja substratos neurais que se sobrepõem àqueles envolvidos na recordação episódica. Isso implica que o ensaio mental de um futuro desejado, como acontece nas pontes ao futuro, etc., transcende a mera especulação imaginativa, constituindo de fato um processo de recalibração neural genuíno. Percepção temporal subjetiva e neurociência, implicações cognitivas. A organização cognitiva da experiência em uma linha do tempo subjetiva, compreendendo passado, presente e futuro, possui fundamentos robustos na neurociência. Essa percepção temporal intrínseca, frequentemente explorada em abordagens como timeline, linha do tempo, né, é inerentemente ligada às funções da rede de padrão DMN, a rede de modo padrão, DMN, e exerce influência profunda em diversos processos cognitivos, quando você pratica a linha do tempo, né? Na estruturação e acesso à memória autobiográfica, na capacidade de simulação mental prospectiva e planejamento futuro, na elaboração e manutenção da identidade narrativa pessoal, na atribuição de significados e ressignificação de eventos vividos. Adicionalmente, pesquisas em neuroplasticidade demonstram que a reinterpretação e recontextualização de narrativas pessoais induzem uma reconfiguração adaptativa das redes neurais subjacentes à identidade, impactando diretamente a percepção do self e as projeções futuras. Este processo de reengenharia cognitiva é um mecanismo-chave para o desenvolvimento pessoal e a saúde mental. Ou seja, nós temos uma tecnologia excelente que pode ajudar muito as pessoas. A construção subjetiva do tempo e suas implicações neurocognitivas. A percepção do tempo não se alinha a uma métrica linear e objetiva, antes emerge como uma construção neurocognitiva dinâmica e altamente plástica. Fenômenos como a distorção da duração de eventos recentes ou a vívida reativação de memórias passadas ilustram a maleabilidade intrínseca dessa dimensão psicológica. Então, o impacto do trauma na temporalidade. Memórias de eventos traumáticos são frequentemente codificadas com uma persistente sensação de imediatismo, mantendo a ativação de circuitos emocionais como a amígdala e impactando a regulação do córtex pré-frontal, resultando em uma experiência de revivência no presente. Ou seja, a coisa impacta tanto que a pessoa fica sempre revivendo aquilo. É reconfiguração cognitiva de eventos passados. Intervenções cognitivas e terapêuticas visam modular
a valência afetiva e o significado atribuído a eventos passados. Ao realinhar a posição subjetiva desses eventos na linha do tempo mental, como a gente faz nas técnicas diversas de linha do tempo, por exemplo, ou em técnicas que mexem no modelo SCORE, é possível reestruturar narrativas e dessensibilizar respostas emocionais disfuncionais. Modelagem prospectiva e comportamento. A simulação mental vívida de um futuro desejado, conhecida como pensamento episódico futuro, ativa redes neurais associadas ao planejamento e à motivação. Essa projeção prospectiva pode fortalecer a autoeficácia e modular o comportamento presente em direção à consecução dos objetivos. Então, planejar o futuro, construção de metas, círculo de excelência, blá, 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 tudo que a gente faz aqui. Identidade narrativa e mudança. Você não é seu passado, você é a história que conta sobre o seu passado. É o que a gente sempre fala, eu repito isso toda hora. A identidade do ponto de vista psicológico não se configura como uma entidade estática, no nosso senso de quem a gente é, né? Mas como uma construção narrativa, dinâmica e em constante processo de reelaboração. Lembra que eu falei, inclusive, que a PNL da quarta geração incentiva que a gente reveja a nossa identidade, justamente porque ela surgiu exatamente quando a neurociência começou a mostrar exatamente isso, né? Que até a sua identidade é algo que você pode rever. A cada interação na rememoração e articulação da própria trajetória, indivíduos engajam-se em um processo intrínseco de reinterpretação, recontextualização e ressignificação dos eventos passados, moldando ativamente sua percepção de self. Então, enquanto você continua repetindo padrões, você tem o mesmo senso de identidade, etc., direitinho. Mas na medida em que você quer ser uma pessoa melhor, quer construir uma melhor versão de si, que não quer dizer que você tem que abandonar tudo que você tem, né? Você pode realmente ter um senso de si muito mais amplificado, se você quiser. Nesse contexto, a PNL oferece um conjunto de metodologias pragmáticas para a reestruturação dessa narrativa identitária. Técnicas como o reenquadramento, o reframing, a mudança de posição perceptual, a intervenção na linha do tempo, a revisão da história pessoal são projetadas para facilitar a modificação de padrões cognitivos e emocionais. Essas ferramentas permitem a reconfiguração dos esquemas neurais e cognitivos associados às experiências vividas, promovendo uma atualização adaptativa da autopercepção e da história individual. Então, modelagem neurobiológica e sistemas de neurônio espelho. O conceito central da PNL de modelagem, que visa replicar padrões de excelência em comunicação e comportamento, encontra um robusto substrato neurobiológico no sistema de neurônios espelho. Eles foram descobertos originalmente por Rizzolatti e sua equipe na década de 90. A PNL já existia há muito tempo, né? Há 20 anos, no córtex pré-motor ventral de macacos. Esses neurônios são notáveis por se ativarem tanto quando o indivíduo executa uma ação motora específica, quanto quando observa a mesma ação sendo utilizada por outra pessoa, por outro indivíduo, né? Em humanos, esses sistemas desempenham um papel crucial não apenas no aprendizado por imitação e na aquisição de habilidades, mas também na compreensão de intenções, na cognição social e na capacidade empática. A PNL postula que a observação e a replicação consciente de estratégias de excelência, como na modelagem, como usando mentores, etc., estratégias de excelência ativam esses circuitos neurais, facilitando a observação de uma ação, facilitando a internalização e a reprodução de competências. Então você tem mecanismos de simulação motora. A observação de uma ação por outro indivíduo ativa uma representação neural equivalente do observador simulando a ação. Quando você está observando, parte de você já está fazendo junto. Não necessariamente você vai fazer, mas se você quiser fazer, já ajuda a observar quem faz bem feito. Modelar. Essa correspondência neural é fundamental para a compreensão das ações e intenções alheias, sendo explorada clinicamente em terapias de reabilitação motora e educacionalmente no treinamento por observação. Base para o aprendizado por imitação. Os neurônios espelhos são essenciais para o aprendizado vicário.
permitindo a internalização de sequências motoras e padrões comportamentais complexos sem ensaio direto. Em PNL, isso é otimizado pela observação detalhada de modelos de excelência, replicando suas estratégias cognitivas e comportamentais. Então, só de você iniciar um modelo, observar um modelo, pensar sobre ele, a coisa melhora. Vocês sabem que eu mandei para vocês em primeira mão, eu publiquei o modelo Elton John, né, não só para música, mas para criatividade em geral, que foi publicado lá na Alemanha, aqui no Brasil também. É um artigo que eu fiz com a modelagem do Elton John, e eu observei que enquanto eu estava trabalhando nisso, a minha execução no piano melhorou absurdamente, assim, eu não fiz nada demais, pelo contrário, eu estou tão ocupado que eu estou tocando muito menos piano do que eu gostaria atualmente, mas eu melhorei muito a execução e um monte de detalhes, porque eu estava pensando nos detalhes, pensando no processo, trabalhando no artigo e tal. De vez em quando eu parava para tocar um pouquinho, entre um atendimento e outro e tal. Meu piano fica aqui do lado, onde eu atendo, onde eu dou curso e tal. E então, só de estar observando, pensando sobre isso, eu percebi claramente minha mão esquerda ficou muito melhor do que já estava. Eu não sou profissional, eu só faço de brincadeira, né? É como uma coisa para mim mesmo, pessoal. Mas é interessante, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, ressonância empática e cognição social constituem um mecanismo neurofisiológico para a ressonância afetiva e a teoria da mente, possibilitando a compreensão intuitiva de estados emocionais e intenções de terceiros. Sua disfunção é investigada em condições como o transtorno do espectro autista, enquanto sua ativação é crucial para o desenvolvimento de habilidades sociais e a comunicação eficaz. Seguindo aqui. Estamos quase acabando, depois a gente vai fazer o intervalo, né, mais ou menos naquele horário que a gente faz. Então, a modelagem de programação neurolinguística, uma análise de aquisições de padrões de excelência, né? Então, no âmbito da PNL, a modelagem constitui um processo sistemático de identificação, desconstrução e subsequente reprodução de padrões cognitivos e comportamentais observados em indivíduos de alta performance. Do ponto de vista neurobiológico, este processo implica a ativação de circuitos neurais que replicam as redes cerebrais engajadas pelo modelo original, facilitando a internalização de competências e, em última análise, a neuroplasticidade adaptativa, ou seja, quando você modela, quando você faz uma modelagem e você aplica essa modelagem em você, seja se colocando no lugar de um mentor, seja fazendo um processo de modelagem adaptando a você, você também dispara um processo de neuroplasticidade adaptativa. Então, observação sistemática e codificação natural. Essa fase envolve a observação atenta e multifacetada dos aspectos fisiológicos, linguísticos e estratégicos do modelo. Os neurônios espelho desempenham um papel crucial ao facilitar a simulação interna das ações observadas, codificando os padrões de excelência no córtex motor e pré-motor do observador. Decomposição estrutural e algorítmica consiste na análise e desagregação dos padrões complexos e sua sequência de passos elementares, tanto a nível externo, comportamentos manifestos, quanto interno, estratégias mentais, crenças e pressupostos. Essa etapa visa mapear o algoritmo subjacente à competência modelada. Então, sabe, assim como a inteligência artificial, as mídias sociais trabalham com algoritmo, a gente tem uma certa capacidade de fazer isso também. Então, meio que a gente detecta uma espécie de algoritmo e dispara algo estrutural algorítmico que nos permite mudar o padrão. Simulação cognitiva e ensaio mental. Após a decomposição, o indivíduo engaja-se na simulação mental do padrão identificado. Esse ensaio cognitivo ativa as mesmas redes neurais que seriam empregadas durante a execução real, consolidando as vias neurais e preparando o sistema motor para a performance, sem a necessidade de feedback sensorial externo imediato. Então, prática deliberada e reorganização sináptica. A fase final envolve a prática intencional, como se faz na modelagem e com mentores, né? E repetitiva dos padrões internos e externos até que se tornem automatizados. Este processo de repetição induz a reorganização sináptica e a mielinização das conexões neurais relevantes, resultando na aquisição e estabilização duradoura da nova competência no repertório comportamental e cognitivo do indivíduo. Quando você faz uma ponte ao futuro, quando você ouve um processo gravado, por exemplo, de técnica de PNL,
e você fica fazendo de novo uma ponte ao futuro, é isso que acontece. Você vai fazendo esse processo neurológico todo que foi descrito aqui. É uma automodelagem também. Mesmo que você não pegue um modelo de alguém, mas você pense, quando você analisa o que não está legal em você, como nós fizemos no exercício hoje, a gente traz recursos e fica ensaiando mentalmente uma mudança, você está fazendo uma automodelagem, porque você está partindo de um modelo original, modificando esse modelo, fazendo ajustes e fazendo ensaios mentais para que ele fique melhor. Então você não está usando um outro modelo como referência. Você está, com base no seu próprio modelo, fazendo ajustes, e nessa automodelagem você otimizou seu próprio modelo, que é uma grande diferença. É o que o Bandler explica muito a diferença da PNL clássica e original, para isso que ele chama hoje de Design Human Engineering e repadronagem neurohipnótica. Eu sou especialista nessas duas áreas. Eu fiz curso com ele me deu um certificado lá dizendo que eu sou especialista nisso. Então, ele diz que a diferença do DHE e do NHR é que você não parte só de modelos originais para replicar. Você entende o seu modelo, como a gente fez lá o procedimento de modelagem, e você faz ajustes no seu modelo e otimiza o seu próprio modelo. Não necessariamente você precisa buscar o modelo da Virginia Satir, ou do Milton Erickson, ou de que seja lá quem for. Você pode usar também se você quiser, né? Mas você pode fazer um ajuste no seu próprio modelo, ou seja, uma otimização do seu próprio modelo. Essa é a diferença do que se fazia na fase inicial da PNL, onde várias das técnicas vêm da base do que foi modelado por Virginia Satir, Milton Erickson, Fitzgerald, Moshe Feldenkrais e outros. Estão pegando tudo, né? Vocês também vão ter tudo isso gravado, vão poder ouvir isso um milhão de vezes, coisa que eu não tinha na minha época também. Então, simulação cognitiva e ativação neural, a base da visualização. Ou seja, quase todas as técnicas de PNL trabalham com visualizações. A simulação cognitiva, amplamente conhecida como visualização, induz a ativação de padrões neurais análogos aos observados durante a execução motora real. Essa ativação replicada é o fundamento neurobiológico pelo qual o ensaio mental, que está em quase tudo quanto é técnica, uma prática notadamente empregada por atletas de elite, inclusive, aprimora significativamente o desempenho, facilitando a plasticidade sináptica e a otimização de redes neurais motoras. Então, evidência empírica e neurofisiológica. Estudos demonstram que pianistas que engajam em prática mental sem execução física exibem melhorias mensuráveis na performance motora atribuída à consolidação de engramas motores. Gente, eu já fiz muito isso. Eu não sou pianista profissional, eu toco música popular para me divertir, porque eu gosto das músicas. Mas algumas músicas você precisa ensaiar mesmo, né? Então, o que que eu fazia? Como eu viajo muito, piano não é igual violão, né? Que você pode botar na mala e levar junto com você. Então, eu não posso levar piano comigo. Hoje você pode levar uns teclados, mas mesmo o teclado é uma coisa pesada. Agora eles estão lançando, que eu estou curioso para ver, uns teclados de altíssima qualidade que não tinha, que são dobráveis assim, e que, embora eles nunca substituam um de alta qualidade, eles são muito bons agora, parece. Ainda estou para ver isso. Mas o que que acontecia? Às vezes eu viajava dando cursos e viajo até hoje, eu estou em viagem de férias, aí eu quero tocar uma música nova. Aí eu pego os acordes dessa música, eu não toco com partitura, eu toco com acorde de violão, e fico imaginando como é que isso funcionaria no piano, né? E tal, eu aprendi assim, e músicos dizem que é uma outra maneira, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Então, às vezes, eu ensaio mentalmente a música sem tocar no piano. E quando eu me sento ao piano a primeira vez para tocar a música, ela já está perfeita para ser executada, porque eu já ensaiei ela na minha mente. O que que eu vou fazer com os meus dedos, onde, o quê e tal. E nem preciso ficar mexendo os dedos, às vezes só de imaginar, né, como é que eu vou tocar, os acordes que eu vou usar, como é que eu vou fazer, eu fico criando alguns passos importantes da música. E muitas vezes a primeira vez que eu sento ao piano e toco a música, ela sai. Pelo menos uma boa versão quando eu nunca havia tocado nada sobre ela, né? Por quê? Porque a mente já começa a trabalhar mentalmente isso. E assim com outras habilidades, já foi feito para direção, para arco e flecha, o que você imaginar. A visualização de movimentos específicos em atletas está correlacionada com um incremento na ativação das vias motoras e, consequentemente, com ganhos de força muscular através da neuromodulação.
Profissionais cirúrgicos que incorporam ensaio mental pré-operatório demonstram um desempenho aprimorado em procedimentos complexos, indicando uma otimização das estratégias cognitivas e da coordenação psicomotora. Eu já trabalhei com muitas pessoas que iam fazer prova de direção e estavam se sentindo seguramente inseguros e tinham certeza de estarem com dúvidas sobre se iam sair bem ou não na prova. Eu falei, você sabe mais ou menos o que é que precisa ser feito? Sei tudo que vai ser feito na prova. Então, eu ponho essas pessoas para ensaiarem mentalmente todo o processo da prova, deitado na cama, independente de estar no carro, né? Exatamente como seria, com todos os cuidados daquilo que precisa ser acertado, várias vezes, principalmente aqueles pontos que a pessoa tende a não ser o mais forte. E várias vezes as pessoas têm resultados excelentes de fazer esse ensaio mental. Na programação neurolinguística, a visualização é uma ferramenta metodológica extensivamente aplicada. A compreensão dos seus mecanismos de ativação neural e plasticidade cerebral fornece um embasamento científico robusto para sua eficácia em diversas intervenções. Você precisa esfregarem na cara das pessoas que ficam falando mal da PNL e não sabem o que estão falando. Se vocês quiserem, né? Incorporação é uma abordagem integral na modelagem. A modelagem comportamental eficaz transcende a mera observação visual, culminando na estratégia da incorporação. Esse processo envolve a emulação deliberada da fisiologia, padrão respiratório, postura corporal, esse último exercício que nós fizemos, e microexpressões do modelo. Ao replicar esses elementos somáticos, o indivíduo constrói uma representação interna mais robusta e autêntica do estado de excelência desejado. Não precisa ser um modelo externo. Quando você foi na situação, naquele exercício que nós fizemos hoje, onde você foi num momento de alto recurso, você modulou, lembra? Fisiologia, respiração, todos esses detalhes. Você se automodelou numa situação de recursos e levou para um outro modelo onde isso ainda estava empobrecido. E você trouxe todas essas incorporações, vamos dizer assim, para onde você quer que a coisa melhore. Neurocientificamente, a incorporação não apenas engaja os bem documentados neurônios espelho, mas também ativa de forma sinérgica as redes somatosensoriais e proprioceptivas. Essa ativação conjunta facilita a codificação profunda de padrões motores e estados emocionais associados, promovendo uma aprendizagem experiencial que manifesta como uma experiência neural mais completa e intrínseca, fundamental para a aquisição de novas habilidades e comportamentos. Então, orientações pedagógicas ao guiar processos de modelagem, mesmo automodelagem, os facilitadores devem enfatizar a imperatividade da emulação fisiológica e sinestésica. Estão entendendo por que agora a PNL da terceira, da quarta geração, o coaching gerativo que nós vimos em detalhes, trabalha tanto o movimento, a fisiologia, a sintaxe somática do disco? Estão entendendo agora por que a gente faz essas coisas mais intensamente? A compreensão puramente cognitiva é insuficiente. Não adianta só você saber o que você deveria, poderia fazer. Todo mundo sabe que deveria fazer. A assimilação exige a vivência subjetiva e corpórea do modelo para internalizar plenamente o estado de excelência. Convergência entre PNL e neurociência, uma perspectiva integrativa, estamos quase acabando, tá? Já já a gente vai para o intervalo, naquele horário que a gente faz de 3h30 mesmo. Então, convergência entre PNL e neurociência, uma perspectiva integrativa. A PNL emergiu de uma metodologia de observação sistemática de padrões de excelência em comunicação e comportamento humano, bem antes que os mecanismos neurobiológicos subjacentes pudessem ser completamente elucidados. Pioneiros como Bandler e Grinder meticulosamente modelaram terapeutas de notável eficácia, codificando as estratégias cognitivas e comportamentais em estruturas replicáveis de intervenção e mudança. Então, subsequentemente, ao longo das décadas, os avanços da neurociência moderna têm proporcionado uma corroboração empírica para muitos dos princípios e técnicas da PNL, oferecendo uma linguagem científica para descrever fenômenos anteriormente observados. Esta convergência não apenas enriquece a compreensão teórica da PNL, mas também reforça sua validade metodológica. Contudo, é crucial reconhecer que a eficácia da PNL não é contingente à sua validação neurocientífica. A neurociência serve como uma ferramenta analítica para desvendar os porquês de sua funcionalidade intrínseca.
aprofundando o entendimento de seus fundamentos biológicos. É porque quando a gente fala de pesquisa científica, o que que a gente tem? A gente precisa que isso que está sendo sugerido seja demonstrado. Isso já está acontecendo. Por isso que eu digo para vocês que já existem as pesquisas científicas na PNL, onde vários elementos daquilo que a gente faz na PNL já estão sendo replicados em pesquisa científica, acadêmica e também tendo excelentes resultados, que é isso que precisa acontecer. O Master Practitioner, um perfil profissional avançado na convergência PNL e neurociência. No cenário atual, o Master Practitioner de PNL assume um papel multifacetado e estratégico, atuando na interface entre a pragmática da excelência humana e os avanços da neurociência. Essa posição exige a capacidade de articular e aplicar princípios que, embora inicialmente observacionais, encontram agora ressonância e validação em investigações neurológicas. Então você tem o catalisador epistêmico, né, atua como ponte entre a observação fenomenológica de padrões comportamentais, os construtos teóricos e empíricos da neurociência contemporânea. Você tem o arquiteto da integração, né, que sintetiza estratégias de master, né, de intervenção da PNL com a compreensão dos mecanismos neurais subjacentes à cognição, emoção e comportamento humano. O disseminador do conhecimento promove a educação e a conscientização, traduzindo insights complexos para os clientes, alunos e pares fomentando uma compreensão holística e validada, e especialista aplicado. Emprega as técnicas da PNL com uma confiança ainda mais ampliada, alicerçada na corroboração oferecida pela evidência neurocientífica. Dessa forma, o Master em PNL contemporâneo está habilitado a fundamentar o valor intrínseco da PNL com um respaldo científico robusto, elevando sua credibilidade e autoridade no âmbito profissional e acadêmico. Então, resumo executivo: convergências PNL e neurociência para ação. Otimize a neuroplasticidade. Aproveite a capacidade do cérebro de mudar neuroplasticidade para redefinir padrões cognitivos e comportamentos. Ação. Desenvolva exercício específico de PNL focado na repetição e reforço de novos ciclos neurais. Integre cognição corporificada. Reconheça e utilize a profunda conexão entre corpo e mente e linguagem. Ação incorpore técnicas de PNL que envolvam movimento e consciência corporal para uma mudança mais holística e duradoura, como temos feito. Ressignifique crenças limitantes. Trabalhe as crenças como mapas neurais preditivos do mundo. Ação aplique a reestruturação de crenças da PNL, todas as técnicas de crença, para recalibrar esses modelos, gerando novas respostas adaptativas. Module a flexibilidade emocional. Entenda as emoções como construções dinâmicas do cérebro. Ação: utilize ferramentas da PNL para acessar e conscientemente modular as respostas emocionais em diversos contextos. Alavanque a modelagem em neurônios espelho. Beneficie-se da base neural da aprendizagem por observação. Ação: implemente a modelagem da excelência da PNL para facilitar a aquisição de novas habilidades e comportamentos de forma eficaz. Então, próximos passos e visão futura. A sinergia entre PNL e neurociência oferece um futuro promissor, onde a compreensão profunda do cérebro potencializa a eficácia das intervenções comportamentais. Então você tem investigação colaborativa, né, incentivar pesquisas que validem neurofisiologicamente técnicas da PNL, promovendo um intercâmbio, né, entre as duas, programas personalizados, desenvolver abordagens da PNL ainda mais personalizadas, alinhadas com perfis neurocognitivos de cada pessoa, de cada cliente, para maximizar os resultados, e educação e ética, promover uma educação continuada baseada em evidências e um rigoroso padrão ético na aplicação das técnicas da PNL. E para finalizar essa nossa sessão antes do intervalo, seu potencial ilimitado transforma insights em realidade. A jornada que compartilhamos revelou como a neurociência não apenas valida, mas amplifica os princípios da PNL, oferecendo uma compreensão profunda de como nossos pensamentos, emoções e ações moldam nosso cérebro e, consequentemente, a nossa vida. Você agora detém as chaves para otimizar a sua neuroplasticidade, ressignificar crenças limitantes e modular sua flexibilidade emocional. Esse conhecimento é um catalisador para um crescimento profissional e pessoal sem precedente, capacitando-o a liderar com mais impacto, comunicar com maior clareza e viver com propósito renovado. Seja o agente da sua própria transformação. Chegou a hora de transformar a teoria em prática e
leve esses insights para o seu dia a dia, aplicando as estratégias aprendidas para inspirar mudanças duradouras em si e no mundo ao seu redor. Comece hoje a construir o futuro que você visualiza. Você vê meu ponto? Tem muitas outras coisas, mas eu queria fazer essas relações aí entre esses fatores todos que eu considero que são muito importantes, porque é importante a gente, no nível master, saber esse tipo de coisa. Eu acho fundamental, indo para o trainer principalmente, a gente saber e poder explicar para as pessoas, né? Porque muita gente fica surpresa. Eu nunca me esqueço de um. Aqui na minha casa teve um evento há muitos anos atrás, onde uma pessoa que me conhece muito sabe o que eu faço no PNL, ou seja, que eu aprendi, que vocês também aprenderam, a mesma coisa. E aí alguém disse assim: há anos eu tô deprimido, não sei o que lá, eu não consigo mudar, não consigo sair disso, já tentei tudo, já tentei terapias, nada funciona. Eu queria muito, eu tô me sentindo isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí virou uma pessoa que falou assim: conversa com o André, fala pra ele, ele faz uma chamada com você e ele resolve isso rapidinho, era uma fobia, alguma coisa. Não, eu disse pra pessoa: fala comigo, eu faço o seguinte, eu faço pra você. Fala comigo, você tá com essa fobia, eu te atendo, você faz uma chamada, a gente combina um dia e eu faço isso. Aí essa pessoa virou para uma outra pessoa que depois me contou, eu ri muito, disse assim: eu acho que ele bebeu alguma coisa, porque ele disse que ele vai fazer uma chamada e vai resolver isso. Eu já fiz anos de terapia, como que ele vai fazer isso numa chamada? A pessoa que diz, mas ele faz mesmo. Né? E fiz, né? De fato, né? Quer dizer, não sou eu que fiz, é a PNL que me capacitou, como capacitou vocês para poder fazer esse tipo de coisa. Então a gente às vezes precisa explicar essas coisas. Eu sei que essa é uma aula mais densa, por isso até que eu li, para não perder nenhum detalhe. E é para vocês estudarem, vocês vão ter acesso ao PowerPoint, vocês podem pegar esses conceitos e estudar, fazer pesquisas para aprofundar, pegar esses autores aí citados e estudar mais, porque eu acho importante o efeito placebo, que eu digo bastante para vocês, do Dispenza. Eu acho importante a gente estar preparado para poder quebrar algumas barreiras que algumas pessoas têm, porque muitas das resistências que as pessoas têm com a PNL é pura ignorância, puro não saber, e aí a gente fala que faz essas coisas rápidas, isso vai na contramão de todas as abordagens clássicas de terapia. Então as pessoas literalmente não entendem, pensa que a gente é charlatão, que a gente está enganando as pessoas e tal, quando na verdade não sabem que a gente descobriu através da PNL uma forma de fazer as coisas de uma forma direta, eficaz, pontual, e as pessoas não entendem isso direito. Por isso que eu quis fazer essa aula.